Boa noite. Bezerra chama um tópico hoje, Master para o século XXI e quem sabe já para o século XXII também. Vamos lá. Queria que vocês pensassem junto comigo, refletissem por alguns segundos. A gente escuta hoje muitas histórias dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, que a gente tem um pouco de contato, aqueles que Baruch Hashem têm pais e avós vivos, outros escutam histórias, e a gente, olhando perto da gente, a gente consegue constatar algo muito curioso. Quais que eram os desafios desses homens? Quando a gente fala desses homens, normalmente a gente pensa em Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, daí por diante. E volto a repetir, óbvio, com todo respeito, mas a gente está falando de pessoas que estão mais próximas da gente. Quais eram os desafios dos nossos pais ou os nossos avós? Pronto, o suficiente. A grande maioria de nós tem pais e avós, talvez os Ashkenazim que vieram para o Brasil, vamos falar mais cedo, talvez seria bisavós, mas dentre a grande maioria dos Faradim ou muitos Ashkenazim, pais e avós. Em qualquer lugar do mundo também. Quais que eram os desafios desses nossos pais, avós ou bisavós? Pobreza, chegar num país, vindo de outro país, sem saber o idioma, sem saber... Imaginar o cenário, queridos. Com quem vai casar, o que vai trabalhar, aonde vai se estabelecer, onde no futuro os filhos vão estudar. É chegar num lugar completamente novo. Às vezes a gente vai de passeio num lugar uma semana, a gente fica um pouquinho perdido. A gente sabe que é uma semana de passeio, no big deal. Aqui é um passeio de 80, 100 anos, que a pessoa vem morar no país, e ele fala, uau, nem sei o que me espera. São desafios assim que pessoas que estão do nosso lado, que às vezes jantam com a gente no Shabbat, que a gente visita muitas vezes durante o ano, tiveram um desafio completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Sabe que se a gente for olhar, durante a história do mundo, óbvio que a gente pensa em Mitzrayim, saída do Egito, Inquisição, época do Bet HaMikdash. A verdade é que o povo Yehudi foi de um lugar para o outro. Mas eu fiz questão de pensar, junto com vocês agora, sobre pessoas que estão perto da gente e como que o tempo e os desafios fizeram que o tempo fez com que os desafios mudassem de uma forma tão rápida. A gente tem muitos pais e avós que nem álbuns de fotos não conseguiram trazer junto com eles. Mas talvez alguma foto, mas com certeza muitas histórias eles trouxeram. Muitas percepções de vida. E a gente vê que esses homens eram grandes, de verdade, leões, no bom sentido. Valentes, corajosos, para saber sobrepujar todos esses desafios que eles tiveram migrando de um país para o outro com muitas incertezas. Verdadeiros heróis. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje não é o que eles viram quando chegaram nos países onde migraram da Síria ou da Europa para os Ashkenazim. Eu fiquei pensando, e nós? Que a gente vai contar para os nossos filhos ou netos ou os bisnetos? Que eles vão falar? Que desafios o meu avô, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô teve? Sabe que a gente tem histórias que a gente aprende uma, 2 gerações atrás. E que histórias a gente vai passar para as próximas gerações, que daqui 2 gerações vão falar, olha, nós, pais, nós, avós, o filho de cada um de nós, o neto, Bezerra Hashem, vai falar, olha, meu pai, meu avô, o quê? A gente mora numa geração, Baruch Hashem, que jorra fartura. Então, pobreza, difícil a gente ter histórias como eles existiam de coragem em relação à pobreza. A gente vive numa geração que se uma pessoa quer tomar um cafezinho, ele pode ficar bastante confuso. No supermercado, quantos tipos de cápsulas tem?
Se a gente for ver aquelas cores de cápsula que se coloca na maquininha, que antigamente só tinha no shopping, hoje a pessoa tem em casa, quantas cores de café tem, tipos, sabores, na verdade tem dezenas de cafés. Antigamente nem café não se tinha, talvez. A gente perguntava para os nossos pais, ou para os nossos avós, quantas vezes eles andavam de avião, e eles respondiam, você quer saber o quê? Durante minha vida? Até 20, 30 anos de idade durante minha vida? E hoje a gente pergunta para um jovem quantas vezes se anda de avião, e óbvio que ele vai perguntar, peraí, eu preciso contar. Preciso lembrar. Óbvio que os tempos mudaram, não é uma crítica, mas que desafios os nossos netos vão ter para contar da gente? O que a Hashem espera da gente? A gente tem tudo muito mais acessível. Mesmo que a pessoa hoje em dia quer comprar alguma coisa, é 12 vezes sem juros, não é? Se ele comprar antecipado, viagem de avião, às vezes sai mais barato do que pegar o táxi de casa para o aeroporto. A gente vive numa geração assim que é tudo muito Baruch Hashem acessível, com muita abundância. Fralda, hoje é descartável. Talvez alguns dos que estão escutando o shiur, se não eles, certeza que os pais, lembram que as fraldas, sem entregar a idade, que as fraldas não eram descartáveis. Uma mãe, isso mesmo, tinha que pegar a fralda, colocar numa bacia de água quente, lavar ela, para depois reutilizar. Ligação de longa distância de telefone, antigamente precisava fazer alguns capítulos de Teilim para completar a ligação faz alguns anos atrás. Hoje em dia, quem liga? Se manda mensagem, se quiser ligar, aperta um botão, em 2 segundos, se demorar, completa a ligação e se fala com alguém, se manda mensagem, se tira fotos, se fala ao vivo de câmera. A verdade é que imagens escritas atravessam um globo em segundos. Antigamente era um telegrama, esse telegrama demorava 1 hora para chegar do outro lado, eram palavras resumidas. Nunca uma imagem e nada muito menos do que isso. É incrível. Mas espera aí. Então qual que é a graça do joguinho do século XXI? Essa é a pergunta. Porque olha, as crianças adoram jogar videogame. Nós adultos também, alguns adultos também. Mas nós adultos, mesmo que a gente não joga o videogame talvez na tela do computador, meus queridos, a vida é um grande jogo. É o jogo da vida mesmo que a Hashem tem preparado para a gente. E o jogo ele só é legal quando a pessoa tem desafios. A gente não gosta, mas depois que passa é uma maravilha. E a gente procura desafios na vida, montanha-russa, porque a vida é um grande ou alguns desafios que a Hashem coloca na frente de cada um de nós para que a gente possa crescer e virar uma pessoa ainda mais maravilhosa. E a pergunta é, quais são os desafios que a gente tem na nossa frente? Porque Baruch Hashem, se a geração da fartura, se Baruch Hashem é a geração da liberdade religiosa, se Baruch Hashem é a geração das opções de escolha de cafés, de escolas, de sinagogas para serem frequentadas ou não serem frequentadas, a pessoa escolhe. Se uma pessoa quiser andar hoje na rua como um Yehudi, ele pode. Antigamente, muitas épocas, tinha que ser um Yehudi escondido à paisana para não ser mandado para a Sibéria. Então, na verdade, qual que é a adrenalina que Hashem colocou no joguinho de um Yehudi nos nossos dias? Que história os nossos netos vão contar da gente? Sabe que, olhem que curioso, antigamente para estudar a Torá, as pessoas tinham que pagar. Acompanhem comigo. A famosa história na Gemara no Tratado de Shabat, onde Hillel ganhava 2 moedinhas, uma ele usava para o seu sustento diário, ganhava 2 moedas por dia. Uma usava para o seu sustento diário, e a segunda moeda Hillel usava para quê? Usava para pagar a entrada do Bet HaMidrash, para poder sentar e estudar. E a pergunta que a gente tem, mas pagar para entrar na sinagoga hoje? Se a gente quer entrar na sinagoga, pagam para a gente. Se a pessoa quer ir viajar para Israel,
Então ele paga uma taxa simbólica e vem all in. Hoje é sushi com shiur ou shiur com sushi, já sei lá. Baruch Hashem hoje, sem desmerecer nenhum pingo, mas essa é a realidade de hoje em dia. Se a pessoa quer estudar, ele senta no colel e se ele for aceito, ele ganha para poder sentar e estudar, coisa que há gerações atrás, poucas. Não se tinha isso. Você quer estudar, você tem que pagar, não receber para estudar. Sem desmerecer mais uma vez, de forma nenhuma, aqueles que estudam no colégio com afinco e vivem de uma forma limitada financeiramente. Mas hoje em dia, bottom line, a pessoa recebe para estudar muitas vezes. Nunca se sonhou nisso. Qual é o nosso desafio? O que vão falar da gente? Que challenge a gente teve? Meu avô veio de barco 30 dias para chegar no Brasil. Não sabia com quem ia casar. Quando eu falo meu avô, eu vou de cada um de nós. Não sabia o que ia estudar, não sabia falar o idioma de onde ele foi, talvez no Brasil ou Nova York, onde for, Argentina. E a gente? Baruch Hashem, a gente, escola bilíngue, trilíngue. Então, qual que é o nosso desafio? Queridos, cada geração, a Kadosh Baruch Hu colocou algum challenge, algum desafio na frente daquela geração. Certeza que cada pessoa tem o desafio pessoal dele próprio, mas existe algo mais macro que tem a ver com toda a geração. E certeza que um dos desafios, inquestionavelmente, é o desafio, um deles com certeza, é o que o Shulchan Aruch, o nosso código de lei, chama isso de pele. Pele quer dizer uau, algo de verdade mirabolante. Qual que é o mirabolante? O Shulchan Aruch, código de leis, conta pra gente que tem algo mirabolante. Esse é um dos desafios que tem, e esse, certeza, é um dos desafios mais tônicos que tem no século 21. Diz o Shulchan Aruch, quando explica a Barachá de Asher Yatzar, que o Shulchan Aruch normalmente tem um código de leis, ele não explica as brachot, ele fala quando fazer e como se faz, mas ele não explica as brachot. Aqui, quando o Shulchan Aruch traz a Barachá de Asher Yatzar, aquela Barachá que a gente faz depois de fazer necessidades ao sair do sanitário, o Shulchan Aruch traz para a gente o seguinte, quando a gente fala Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokhmah, e durante a Barachá a gente fala Galui ve'adu alifnei kisei kevodecha. É curioso notar, pessoal, que a gente fala está revelado perante o seu trono Hashem. A pessoa sai do banheiro, ele está falando do trono de Hashem, lembre muito bem. Quando a pessoa sai do banheiro, ele fala, olha Hashem, está revelado perante o seu trono, a Kadosh Baruch Hu, que se a pessoa tivesse alguma disfunção física, ele não conseguiria ir fazer as necessidades fisiológicas dele. Homem, mulher, adulto, criança. Pessoal, é curioso notar, eu não sei, não conheço todas as religiões, mas é curioso notar como a nossa Torá Kodosh é perfeita, uma religião que pede para que o homem ou mulher, indiferente, ambos, quando saem do banheiro, depois de fazer as necessidades físicas, fisiológicas, a pessoa precisa fazer uma brachá, uma bênção para agradecer a Hashem. Que religião pede isso para a gente? Torá Kedoshá. Yehudi. Hashem criou uma super máquina, que é o corpo do ser humano. Quanto mais se estuda, quanto mais a medicina se desenvolve, mais perplexa ela fica com a complexidade e a perfeição do corpo humano. E a gente fala, Galui ve'adu alifnei kisei kevodecha. Hashem está revelado perante o seu trono, kisei kevodecha, o trono de Hashem, que se o corpo não funcionasse de uma forma perfeita, a pessoa não conseguiria ir no banheiro, fazer as necessidades. Por que a pessoa fala, Galui ve'adu alifnei kisei kevodecha? O que tem a ver colocar o trono de Hashem nessa brachá, queridos? Talvez em Kal Nidre, em Yom Kippur, podia se falar do trono de Hashem, a gente não fala. Talvez no Lechado de sexta-feira à noite a gente podia falar do trono de Hashem, a gente não fala. Última opção de falar do trono de Hashem, que sekevodecha, na brachá de Asher Yatzar, o trono de Hashem, seria no toalete, ao sair do toalete. E o que quer dizer mafli la'asot? A brachá termina, Baruch Ata Hashem, rofechol basar, que Hashem faz o corpo funcionar, cura o corpo da pessoa fisicamente, para que a pessoa, depois que a pessoa foi no banheiro, está tudo, né, tirou a sujeira. Uma flila só, é algo estrondo, a sua criatura Hashem se referindo ao corpo humano. Qual que é o uau?
Diz o Shulchan Aruch o seguinte, no capítulo 6, vale a pena ler dentro, quando ele explica a brachá de Asher Atzar, qual que é o uau nessa brachá e qual que é o uau em especial no corpo do ser humano. Um deles, certeza, é o fato dessa super máquina. Cada um de nós é uma super máquina que ela funciona, rins, fígado, estômago, pulmão, tudo tem que funcionar com uma forma maravilhosa para que o corpo continue falando, ouvindo, pensando, mexendo a mão, o pé, algo que nenhuma máquina até hoje conseguiu reproduzir e nunca vai conseguir reproduzir. Mas, junto com isso, qual que é uma flila asot? Isso é o Rofei Chol Basar, que Hashem cura o corpo, faz funcionar de forma maravilhosa. Qual que é uma flila asot que termina a brachá? Rofei Chol Basar, uma flila asot. Uma flila asot é uau, que maravilha o seu feito, Hashem. Diz o Shulchan Aruch o seguinte, Sheshomer ruach adam bekirbo, que Hashem guarda a neshama da pessoa dentro do corpo dele, vekosher davar ruchani bedavar gashmi. Pessoal, olha que interessante. Tão incrível quanto o funcionamento do corpo do ser humano, que quanto mais se estuda, mais se vê a complexidade e quanto lindo que é tudo isso, quanto tudo é tão perfeito que só Hashem pode ter criado uma coisa dessa tão perfeita. Maflila asot se refere ao quê? Diz Shulchan Aruch, Sheshomer ruach adam bekirbo, que a neshama do ser humano fica dentro de cada um de nós, vekosher davar ruchani, que Hashem coloca algo espiritual bedavar gashmi, em algo físico. É algo absurdo isso. O que é absurdo? Qual que é o absurdo? Qual que é o maflila asot, que é o uau no feito de Hashem, se referindo ao corpo do ser humano, que dentro do corpo do ser humano existe uma neshama, e ela é espiritual, e o corpo do ser humano é 100% material. Como que coexiste duas matérias opostas uma à outra no mesmo objeto, sendo ele o corpo do ser humano? Esse é o uau. O uau é o funcionamento, e o maflila asot, que bárbaro, é a coexistência do Ruhani com o Gashmi, do espiritual no corpo físico, que quer ter prazeres, que quer dormir, que quer só pizza, sushi, comida, passeios, viagens, dinheiro, tudo isso são prazeres materiais. Ele chamar que é conexão com Hashem, mitzvot, onde muitas vezes um é o contrário do outro, como coexiste um dentro do outro, isso é maflila asot. Qual que é o nosso teste nessa geração, pessoal? Certeza que um deles muito forte. É como lidar, eu acho, com todas essas brachot, essas bênçãos que Hashem deu para a gente. A gente vive numa geração onde o Baruch Hashem, o dinheiro nunca teve tão acessível quanto em outras gerações. Certeza que não é todo mundo rico, óbvio que não. Mas que a geração em si, a palavra pobreza hoje, ela tem uma conotação completamente diferente da palavra pobreza em gerações passadas. A fartura, a diversidade hoje, a liberdade de religião é tão grande. O challenge, o desafio é com tudo isso a pessoa não se perder, que não é fácil. Com todas estas brachot que o mundo nos deu e que Hashem nos deu, e se Hashem deu é maravilhoso, mas a armadilha que tem e o desafio que tem, porque sem desafios a vida não é gostosa, igual o joguinho como a gente mencionou anteriormente. O challenge é, isso a gente vai poder, os nossos netos falarem da gente, Bezrat Hashem, nossos filhos, meu pai, meu avô, não se perdeu no materialismo, no mundo de abundância material que existe dentro do século XXI. Antigamente, como eu falei para vocês, a pessoa andava de carro ou de avião, era um luxo. Hoje em dia tem passeios de helicóptero por aí. Daqui a pouco vai ter Ubercóptero, alguma coisa assim. Não está longe com a tecnologia. E qual que é o desafio? O desafio é como lidar com toda essa abundância que Baruch Hashem deu para a gente, um presente maravilhoso. A gente, muitas vezes, quando está... Vou trazer um exemplo que a gente possa se relacionar talvez um pouquinho. A pessoa pega o celular dele e ele vai para fazer alguma coisa, mandar uma mensagem para alguém. No que ele vai mandar mensagem para alguém, aparece outra mensagem, aparece outra coisa, ele entra lá e começa a se ocupar com essa segunda coisa que apareceu, e de repente ele nem lembra mais para que ele ligou o celular. Provavelmente já aconteceu com cada um de nós isso.
Puxa vida, peraí, eu liguei o celular para mandar mensagem para fulano ou fulana, ou pagar tal conta, ou receber, de repente me apareceu outra coisa, acabei até esquecendo por que eu liguei o celular. O que eu precisava fazer mesmo? É a perda de foco. Hoje, Baruch Hashem, com a abundância que a gente tem, é muito fácil perder o foco de o quê? Por que nós, Yehudim, estamos aqui, agora, nesse mundo, nessa jornada, que Hashem espera da gente. Continuar o feito de um povo que trabalhou muito, que superou durante muitas situações. E qual que é a superação que Hashem espera da gente? Mafli Lasot, coexistência do Ruhani, do espiritual, junto com o físico dentro do corpo, dentro desse corpo gigante chamado cada um de nós, dentro desse corpo gigante chamado Bnei Israel, povo Yehudi. Na verdade, quando a gente olha a jornada de cada um de nós, aqui nesse mundo, queridos, a gente fica com a dúvida, qual que é o nosso objetivo? Eu sempre lembro quando jogava o jogo War, quando criança, cada um tinha um objetivo. A gente recebia o objetivo, o pessoal vai jogando, às vezes ele perde uma rodada, esquece o que ele está fazendo, ele volta, olha a cartinha para fazer o objetivo dele. O objetivo da pessoa, que a gente não pode perder foco, na verdade, olha, a gente precisa passear, comer faz parte da vida, estudar também faz parte da vida, trabalhar faz parte da vida, mas um minuto. Esse não é o objetivo, isso é parte do necessário para a pessoa viver. A pessoa precisa estar feliz para viver bem, é verdade, entretenimento correto. Mas esse não é o objetivo. Qual que é o nosso job? Toda a brachá de Hashem, ela é para ser usada para o nosso bem, isso é a parte física. Tem que coexistir com a parte espiritual. Olha que interessante, pessoal, de uma linguagem talvez fácil. A gente tem que tomar cuidado para isso ajudar a gente a chegar ao nosso objetivo e não tirar o nosso foco. Eu sei que dá para viajar hoje em dia, talvez um exemplo disso, e ter opções de kasher. Só pode passar Pesach hoje no submarino, nas montanhas, nos vulcões, literalmente, onde ele quiser, em qualquer um dos continentes tem hotéis kasher. E cada um, óbvio, que aí conversa com o seu rabino, se vai, se não vai, cada um tem o mentor dele. E óbvio que uma mão na roda é uma ajuda muito legal. Mas pessoal, presta atenção. Os nossos pais e avós, a gente lembra que minha mãe, minha avó, cada um de nós, se esforçava para limpar para Pesach, por exemplo. É um exemplo, isso. Então a pergunta é, se eu tiro essa dificuldade da minha vida, se eu tiro a outra dificuldade porque eu procuro sempre uma facilidade, a outra carne, a viagem, o Shabat dá para quebrar um galho, o Kashrut dá para quebrar um galho. Então aonde nossos filhos e nossos netos veem que a gente se empenha e se esforça alguma coisa como um Yehudi? Que história eles vão contar da gente? E, pessoal, é sempre muito chamativo para mim que a festa mais forte, conhecida das três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, qual que é? Para aqueles que conhecem um pouquinho. Tem gente que infelizmente não conhece, mas quem conhece um pouquinho, mesmo que não cumpre, a festa mais famosa é Pesach. A segunda é Sukkot e a menos famosa com certeza é Shavuot. Por que isso? Resposta simples. Porque Pesach se esforça, e quando se esforça tem suco, quando tem suco as pessoas lembram. Sukkot, menos, mas também tem que construir a cabana, piriparará. Shavuot, a maioria das pessoas, que esforço precisa fazer? Cheesecake, nem um homem que faz isso, é a mulher que faz, então ele ficou menos famoso. O esforço deixa uma marca. E hoje em dia, na geração abundância, que a gente sempre procura arestas para ficar cada vez mais fácil, e o mundo Baruch Hashem ajuda a gente, mas nem sempre Baruch Hashem. Então, o que vai ficar, pessoal, de uma flila sota, a coexistência do físico com o Ruhani, para os nossos filhos lembrarem, ou netos, da gente? Sabe que tem uma Mishnah em Pirkei Avot, que está escrito que esse mundo, esse Lat Esharim traz isso de uma forma muito elucidada, que o Olam Hazé, esse mundo, é um domele prosdor bifnei Olam Haba. Esse mundo é uma passagem, é uma escala para chegar no Olam Haba. Então diz a Mishnah em Pirkei Avot, atken atzmecha beprosdor, se prepara nesse corredor,
que deixe de canes de tarquirim, para você entrar no hall de forma honrosa. Quer dizer, quem trabalhar aqui vai chegar lá com créditos, com uma bagagem, com o que ele precisa. Na verdade, esse mundo é um corredor para o Olam Haba. Só que na verdade, pessoal, nem sempre. Esse mundo, se a pessoa trabalhar direito, isso que a Hashem espera, que a Mishnah falou para a gente, é uma escala para poder chegar lá. Lá o que? No Olam Haba. Para chegar com bagagem, com midot, com mitzvot. Agora, esse mundo também pode ser um mundo, uma escala para chegar aqui mesmo, não sair daqui. O que eu quis dizer, pessoal? Se o que interessa para a gente, mesmo que a carne é com 45 selinhos de kashrut, é o churrasco de domingo, e quando não tem carne de não sei da onde, os filhos veem a pessoa, a carne daqui não dá para comer, por exemplo. E a pessoa fala, eu não entendo muito de carne, só estou falando. E aí, de repente a pessoa vai lá e fala, a carne de aqui não é boa, sempre é boa do outro lugar, a grama do vizinho é sempre mais gostosa. E quando não tem, que meus filhos vão lembrar de mim? Meu avô teve que ficar sem comer um mês para poder comer kasher, quando chegou de tal lugar. Quando eu falo meu avô, é nossos avós. De repente a gente, quando um domingo não tem tal carne, a gente já fica aborrecido. Quando tem, sartén. E quando não tem? Rofei chol basar uma filasot é que a Gashmiut, queridos, a parte física ajude a gente. Não confunda a gente que a gente perca o nosso foco. O Gaon de Vilna costumava dizer que a comida tem um impacto. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhado. Não sabia disso. O Gaon de Vilna costumava dizer que a comida tem um impacto no Shamaim, a forma com a qual a pessoa come, faz brachá, ele entra dentro do prato de comida ou ele come a comida, que é diferente, ele tem um impacto mais forte no Shamaim do que o limudo, do que o estudo da pessoa. Olha que estrondo. Só que tem gente que quando come vira uma carne, tem gente que come a carne, comer, tá bom, preciso comer, já que está gostoso o sartén, mas não que eu viro um pedaço de carne. Disse o Gaon de Vilna que a forma com a qual a gente come, isso tem um impacto no Shamaim maior do que o limud de Torá da pessoa. Só o Gaon de Vilna para falar isso para a gente. Quanto faz sentido isso? Pessoal, quanto tempo a gente passa na sinagoga durante o nosso dia? 2, 3 horas, 4 horas, que é muito tzadik. Depois o resto a pessoa vai trabalhar, vai dormir, vai se divertir, vai fazer ginástica. E, pessoal, a gente pode levar Hashem com a gente onde a gente for. Falando de Ruhaniut, de espiritualidade, uma vez que a gente faz brachá, pessoal, quando a pessoa sai do banheiro e fala Baruch Ata Hashem Rofei Chol Basar Umafli Lasot, na fim do brachá de Sheratzar, para um segundo, pensa, uau, eu sou uma pessoa que é física, e precisa cuidar do físico e do corpo da pessoa, mas dentro de cada um de nós nós temos o quê? Uma Neshama, que é um pedaço de Hashem, que a gente carrega dentro da gente, onde a gente for. Na verdade, é algo incrível. Quando a gente faz uma brachá, antes de comer, depois de comer, a gente passou 4 horas na sinagoga, mas a gente pode ficar 24 horas com Hashem. A gente pode levar Hashem no nosso business. Saiu do banheiro, uma vez por dia pelo menos, pessoal. Pega um papel xerocado, que tem a brachá de Sheratzar, ou abre o Sidur, eu deixo um xerox, eu tenho um xerox comigo. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Rabino, todas as vezes que eu vou no banheiro fazer isso, faz uma vez por dia, muda o dia. Pessoal, me desculpem, a pessoa vai querer ir no banheiro para fazer brachá. Você precisa entender quando funciona o corpo do ser humano. E se quando ele falar brachá de Asher Yatzar, no fim da Mafli Lasot, que a gente lembre que nós somos um corpo, mas o corpo é finito. E nós somos infinitos se nós somos também a nossa Neshama. Essa lembrança já vale a brachá. Nós somos um corpo ou somos uma Neshama? A gente escolhe. Depende de como a gente se comporta durante o nosso dia. Sim, dinheiro, Baruch Hashem, é muito, muito, muito importante. É indispensável para a pessoa. E depois que Adam Arishon pecou, trabalhar é um must. Especialmente na nossa geração. Talvez antigamente, no nível de emuná de cada um, talvez seria diferente, mas na nossa geração é indiscutível que a pessoa precisa trabalhar. Vai trabalhar, vai se empenhar, certeza. Mas será que a pessoa precisa se transformar numa cédula? Ou ele precisa trabalhar porque é parte da vida, mas não que a pessoa vive dentro do dinheiro. Sabe que Shlomo Melech falou em Kohelet, Perek Zayin, Pasuk Haftet,
Passuco muito famoso. Hashem asa et adam yashar. Deus fez o homem reto, correto. Vehema bikshu cheshbonot arbei. E o homem pediu muitas contas. Quer dizer, a tradução do passuco é que a pessoa começa já a... Hashem fez a pessoa certa. Ele quer ser malandro, acaba se entrando pelo cano. Eu vi uma vez uma explicação alegórica, óbvio. Hashem asa et adam yashar. Hashem fez o homem tranquilo, pacífico, vive bem. Vehema bikshu cheshbonot arbei. O homem quer ter conta aqui, conta lá, cheshbonot são conta. O homem quer ter conta aqui, conta lá, cheshbonot arbei, muitas contas. Por isso que a gente acaba ficando confuso, a gente esquece quem tem dentro da gente. Uma das tribos, queridos, para a gente ver até onde vai isso, é Zevulun e a outra é Issachar. A gente sabe que uma das tribos estudava a Torá e a outra sustentava a Torá. Por isso que quem sustenta, alguém que estuda a Torá, que é algo maravilhoso, é chamado Issachar Zevulun. Porque Issachar e Zevulun eram duas tribos onde uma trabalhava e a outra sustentava quem trabalhava. E a que trabalhava sustentava aquele que estudava. Mas o Passuco fala Zevulun lechof oniot ishkon. Zevulun mora lá no mar, na costa, e pergunta o Kli Yakar, que é um dos comentaristas, isso em Parashat Vaigash, peraí, Zevulun trabalha, ele era comerciante, importa, exporta, e pagava para Issachar estudar a Torá, mas Zevulun não morava nas costas lá, ele trabalhava com mercadorias nas fronteiras, nas costas oceânicas, mas ele nos portos, mas ele não morava lá. Como que o Passuco fala? Zevulun lechov oniot ishkon. Ele ficava aonde? Lá com os barcos, lá no porto. Diz o Kli Yakar que sim. Por quê? Porque se o dinheiro da pessoa está lá em algum lugar, a cabeça da pessoa também está lá. Mesmo que eles não moravam lá, provavelmente o dinheiro da pessoa está lá. E se o dinheiro da pessoa está lá, a cabeça da pessoa mora nesse lugar. Pessoal, tem diferença entre Baruch Hashem ter dinheiro, tem brachá, que todo mundo tem, eu uso com saúde, e viver com a cabeça naquele lugar. Porque a pessoa é onde a cabeça dele mora. Os pensamentos dele moram. A gente sabe que, se a gente acompanhar, Yaakov se preocupou com o dinheiro dele, Avraham se preocupou com o dinheiro dele, Yitzhak, a gente tem provas que a Torá conta pra gente sobre tudo isso, tem psukim. Mas, de novo, trabalhar é um must, não é uma vergonha, é uma honra. Mas viver o trabalho, esquecer que tem algo a mais dentro de cada um de nós, que é uma perda de foco, e que é o challenge pessoal do século XXI com tanta abundância, perder o nosso foco, isso, sim, pessoal, é errado. Aquele mesmo Yitzhak, que a Torá conta para a gente que ele plantou e trabalhou e ganhou, Vaizra Yitzhak Baretzai, ele plantou e deu 100 vezes mais do que era imaginado. Esse mesmo Yitzhak, meus queridos, é chamado Olat Tamid. É chamado um Korban, que Yitzhak foi o único dos avós que nem podia sair da terra de Israel, que ele era como um Korban, já que ele passou quase pela mão de Avraham fazendo shkita nele. Então preste atenção, sim, ele trabalhava, mas ele era um Korban. Como? Porque ele tinha uma flilasot. Ele sabia que tem dentro de um corpo existe uma neshama. E qual que é o objetivo de tudo? É a neshama. Yosef, meus queridos, se revela aos irmãos dele. E de repente, acompanhem comigo, Ve'ata, diz Yosef para os irmãos, depois que os irmãos venderam Yosef, queriam acabar com a vida dele, 12 tribos, diz Yosef, eu sou Yosef. E os irmãos ficaram atônitos. Uau, esse homem que é o CEO do Egito, que a gente precisa da comida dele agora, é Yosef, que era o nosso irmão que a gente vendeu ele? Diz o Passuco, Ve'ata, agora, Lo atem shelachtem oti hena. Não pensem que vocês me fizeram chegar no Egito. Não fiquem com consciência pesada, disse Yosef para os irmãos. Que a Elohim, foi Deus que fez isso. Como assim? Deus fez isso? Como que é possível? Disse Yosef, vai simene leav le Paró. Deus que me colocou aqui nesse posto, vice Paró. Ladon lechol beto, eu tenho a regência de todo o palácio do Paró, de todo o Egito e do mundo inteiro, porque o Egito era potência mundial. O Moshe bechol eretz Mitzrayim. Então,
quando Yosef se revela para os irmãos, ele fala, olha, não se preocupem que vocês me venderam, é tudo orquestrado por Hashem, vejam só a emuná plena de Yosef, a confiança de Yosef em Hashem, mas acompanhem comigo. Yosef fala, eu sou o grande homem do Egito, eu cuido de todas as finanças do Egito. Paró nem sabe de nada, ele deu tudo nas minhas mãos. Porém, quando Yosef fala, contem para o meu pai que eu estou vivo, Veigatem leavi, contem para o meu pai, pessoal, olhem o que o Passuco fala, olhem que doçura. Et kol kevodi bemitzrayim, contem toda a minha honra que eu tenho no Egito, que eu fiz PhD, que agora que eu tenho um banco na Suíça, que eu trabalho, eu viajo de private jet para ir do Egito para outros lugares, e você falando que eu tenho casa em Mônaco, é nóis. Pessoal, você se revelou para os irmãos e falou para os irmãos, contem para o meu pai Yaakov, irmão, pai de todos nós, que eu estou vivo, que Yaakov não sabia, faz 22 anos que ele estava vivo. 13 psukim depois, que ele falou, contem tudo que vocês estão vendo de maravilhoso aqui, minha fartura econômica, diz o Passuco o seguinte, Vayagidu lo lemor. Pessoal, olhem o que contaram para Yaakov. Os irmãos chegam para Yaakov e contam para ele, Od Yosef Chai, o seu filho Yosef está vivo. Yaakov ficou assustadíssimo, feliz, mas assustado. Faz 22 anos que escutou que ele tinha morrido. Veu Moshe bechol eretz Mitzrayim. Ele é o homem que é Moshe, que domina, está com as rédeas de todo o Egito. Vaifag libo, vaiafeg libo. Yosef, Yaakov, o coração dele começou a palpitar, que Elohim Milaim falou, não pode ser. 22 anos depois, ele estava no Egito, isso não é possível. Pessoal, a pergunta que existe aqui é o seguinte, eles viram que Yosef era o Big Boss. Ele andava de jet privado, ele tinha casa em Mônaco, ele coordenava todo as finanças do Egito, que era a potência mundial, e de repente, quando ele chega para contar para Yaakov, o pai deles, que Yosef está vivo, que eles falam, Veu Moshe bechol Mitzrayim, que ele que domina todo o Egito. Por que não contou todas as regalias que Yosef tem? O posto que ele chegou? Porque prestem atenção, ele podia contar que Yosef tinha tapetes persas maravilhosos, cartão de crédito Platinum. Isso não chamava a atenção de Yaakov. Yaakov tinha uma dúvida. Yosef está vivo? Que maravilha, não sabia. Mas um minuto. Ele mora no Egito. O Egito era carnaval, pessoal. 365 dias por ano, os Chachamim contam para a gente. 365 dias por ano. Era uma terra onde a imoralidade sexual reinava. Quando Yosef escuta, quando Yaakov escuta, melhor dizendo, que Yosef está vivo, faz 22 anos que ele não vê ele, ele mora no Egito, ele falou, o que sobrou do meu filho já? O que ele virou? Rei Momo? O que ele virou? Mestre de samba? Deus me livre. De repente, os filhos falam para ele uma observação só, que interessava para Yaakov, que ele sabia, o Moshe, ele que tem as rédeas do Egito. O que quer dizer isso? Não que o Egito reina sobre Yosef, Abba, falando com Yaakov, mas ele reina sobre o Egito. O Egito não deixou uma risca, um arranhão na personalidade, nas midot, na neshama, nas mitzvot de Yosef. Uau! Yosef, Yaakov não acreditou, falou, por favor me levem, eu quero confirmar isso. Pensou em chegar na Casa Branca, lá visitar Yosef, já um homem falando francês, já de um jeito mais ou menos, com aquela quipazinha branca dobrável para quando o pai chegar, colocar na cabeça e por respeito ao pai, não. Yosef era o Baba Yosef, era o grande Admor, era o grande Rebbe Yosef. Uau, eu não acredito! Ele foi Moshe, Moshe quer dizer alguém que manda sobre algo que não algo manda sobre ele. Yosef era Maflila Asot, vivia num mundo que o Egito era a potência da matemática, da escrita, de tudo que se desenvolvia naquela época, para aquela época. Yosef não se perdeu nisso, ele é Maflila Asot, ele conseguiu viver, meus queridos, a parte física, a parte espiritual, coexistir e lembrar que quem manda em quem é Moshe. Moshe é quem manda a chuva de quem?
Eu decido, Yosef disse, e Yaakov constatou, o que valorizar e o que desvalorizar. Eu vou repetir, pessoal. Na nossa vida, nós decidimos o que a gente dá valor e o que a gente não dá valor. O mundo vende ideias para a gente. Esse é o nosso desafio. Mas, bottom line, quem decide somos nós. O mundo não impõe sobre a gente valorizar ou desvalorizar algo. O mundo pode tentar vender para a gente, pode fazer muito esforço e fazer cócegas da vontade de rir, talvez, às vezes, em alguns momentos. E fica mais difícil e o mérito fica maior, correto. Mas, bottom line, quem escolhe o que valorizar ou desvalorizar somos nós. E os nossos filhos, eles aprendem isso da gente. Onde os nossos filhos estudam, a gente escolhe. Que piada a gente escuta, talvez a gente não escolha. Depende se a gente liga a estação do rádio, ou depende de que amigos a gente frequenta. Isso a gente pode escolher. Mas às vezes bate uma piada no nosso ouvido. Pessoal, preste atenção nos exemplos que eu pensei com muita cautela. Que piadas a gente repete para os nossos filhos? Zombando da kashrut? Zombando de um rabino? Zombando do preço de alguma coisa? Ou pode ser do português, uma brincadeirinha, ok? Será que é uma piada que tem palavras de baixo calão ou não? Porque quando a gente repete e a gente ri, mesmo que não é para os nossos filhos, pode ser no telefone, mas quando o meu filho, nosso filho escuta, ele fala, opa, esse tipo de piada que meus pais valorizam. Quando a gente fala, pai ou mãe, o lugar onde ir ou não ir, se um filho vê que o pai falou, a mãe falou, olha, puxa vida, a gente não vai em tal lugar. Por quê? É porque não combina, não vai falar mais nada. Quando um conversa com o outro e de tabela eles escutam isso, queridos, o que acontece é que fica muito claro, muito notório quais são os valores. Não precisa ensinar. A mensagem passa por osmose. Nós podemos ser moshel, como disse Yosef, que moshel be'eretz Mitzrayim. Moshel quer dizer que a gente tem as rédeas sobre os valores. A vida vende, a gente escolhe que valores ter ou não ter. Quando a pessoa fala, não é possível, eu preciso também dar uma bisbilhotada lá. Lá pode ser num lugar, lá pode ser num grupo de amigos que não condiz, lá pode ser num site que não condiz. A curiosidade ela é grande. Hoje em dia a pessoa pode chegar onde ele quiser em menos de um segundo. Quando o filho vê que o pai não foi, não mexeu, a mãe, pessoal, a mensagem já está passada. Nós somos moshlim, a gente que comanda. Quando um filho quebra um copo, começar do outro lado. Quando um filho no Shabbat mexe no botão da luz e ele liga a luz, e os pais falam, Hazito, ele é pequeno, ele é criança, ele não sabe. Pode ser que ele seja criança mesmo, não vale a pena gritar com ele nem dar bronca, porque vai deixar ele machucado. Mas aquele mesmo filho, um dia depois, quebra um copo de vidro e os pais esculacham o filho. Qual ficou a mensagem para o filho? Que Shabbat não tem problema, porque Shabbat ninguém me falou nada, e o copo de vidro me falaram. Talvez pela idade não se devia fazer nada com os dois, eu concordo. Mas quando a gente acaba fazendo e falando, olha, ma'aleshilnia, para do problema, não tem problema, nishkeferlach. Que ele quebrou, que ele ligou a luz no Shabbat, ou que ele comeu leite depois de carne, ou que ele falou um palavrão. Em seguida, quando quebra um copo de vidro se faz todo um fuzuê, ou quando se suja a casa se faz um fuzuê. Peraí, que mensagem eu estou passando para o meu filho? Ele é grande ou ele é pequeno? Depende para quê. Que valores eu passei ou deixei de passar para ele. Pessoal, nós, acompanhem comigo esse pensamento, nós somos uma soma de todos os valores de que a gente foi decidindo em nossa vida. Repito, pensem nesse prisma comigo. Nós, cada um de nós, é o valor total da soma dos valores que ele foi colocando na vida de cada um de nós. Ir para cá, não ir para cá, falar isso, não falar isso, isso vai compondo aquele ser humano que é cada um de nós. Hoje o test power da nossa geração, um deles com certeza é como lidar com a abundância física, como lidar com a grande diversidade, Baruch Hashem, a fartura. Se a pessoa não estiver preparada, ele emocionalmente e fisicamente e religiosamente ele afunda. Porque, de fato, em um toque de tela, de verdade é maravilhoso. Se a gente contar para uma avó isso,
que não tem tanto acesso, não entende muito de internet, pessoal, antigamente a pessoa queria alguma coisa, ele ia comprar, hoje ele compra, next day delivery. Chega no dia seguinte na casa dele, empacotado, pronto para usar. Supermercado nem precisa mais fazer, tem gente que compra em casa. Amanhã não sei se vai existir algo chamado supermercado, é tudo chegando em casa, é uma facilidade maravilhosa. Mas pessoal, o que de verdade nos faz feliz? É isso mesmo. Pessoal, quando a gente quer ver nossos valores, é onde a gente faz o yuhu, onde dá aquele nosso grito, onde vem a nossa empolgação, o nosso sorriso, o que faz a gente acordar? Aí estão os nossos valores, sem falar nada. Quando alguém levanta o olho, quando escuta uma palavra bonita de Torá, uma história bonita, uma ideia bonita, fala, uau! Pronto. Sem dar shiur nenhum, ele passou o maior shiur da vida para os filhos. Eu trabalho, eu preciso de dinheiro, eu cuido do dinheiro, eu como, eu passeio, porque a gente tem um corpo, isso é muito importante, mas o meu uau é aquele Dvar Torá. O meu uau é quando o meu filho faz um sium, termina um tratado. O meu uau é quando eu posso responder Amém e Yehe Shemerabá. Mas se a gente faz, quando vai na sinagoga, volta a falar uft, e quando vai comer sushi, fala uau, mergulha no prato e sai quase com o salmão preso na careca, pessoal, então o nosso uau ficou muito evidente. Nós somos uma soma dos valores que a gente não precisa nem falar, demonstra. O que acende os nossos olhos, eu acho que é o cada um de nós, esse é o eu de cada um de nós. Quem mora do nosso lado sabe muito bem isso. Isso é para a gente trabalhar. Pessoal, olhem que curioso. Não precisa ser Sfaradi, tá bom? Mas qual a primeira coisa que aparece no corpo do ser humano? Escutei faz muito tempo atrás uma observação, não lembro de quem. Qual a primeira coisa que aparece no corpo do ser humano? Mesmo que ele não for Sfaradi. O nariz. Né? Porque o nariz é a primeira coisa que fica saliente no corpo do ser humano. Olha que power. Porque quando Hashem soprou a Neshama, colocou a Neshama dele dentro do corpo do ser humano, está escrito no livro de Bereshit, Vaipach be'apo nishmat. Oh! Hashem colocou no nariz de cada um de nós, nas narinas, homem ou mulher, a Neshama, um pedaço dele. Por isso que a primeira coisa que a gente se depara é o nariz. A parte mais saliente, mais para frente do corpo. Por que isso? Sabem por quê? Para Hashem lembrar, para Hashem fala sempre para a gente quando você olhar no espelho. Pessoal, olha no espelho e lembra disso. Sfaradi ou não? Pessoal, lembra para que você está aqui. O saliente de verdade tem que ser o nosso nariz. Que é por aí que Hashem colocou a nossa Neshama. Hashem insuflou a Neshama, assim está escrito em Bereshit, pelas narinas do ser humano. Lembra? Não perde o foco na vida, Habibi. Mafli lasot. Que magnífico, que estrondo. O fato de que a gente tem um corpo e dentro dele coexistindo uma Neshama, e a Neshama não se perder dentro do corpo, dentro das nossas vidas. E só vou terminar com um exemplo, uma história curta para fechar. Meus queridos, quando a gente tem na Brachá de Baruch Atah Hashem Shomea Tefillah, no fim da Midah que a gente faz pedidos. Cada um pensar consigo mesmo, que tipo de pedidos a gente faz? Monetários? Claro que pode pedir. Deve. A gente depende de Hashem. A pessoa grita. Hashem, manda meu sustento. Grita. Mas quando ele fala Baruch Atah Hashem Rotzeh B'Tshuvah, que Hashem me ajude a fazer Tshuvah, ele fala assim como se estivesse passando manteiga no pão. Aí a gente demonstra para nós mesmos quais são os nossos valores. Isso mesmo. Né? Precisa pedir dinheiro? Claro que precisa. Precisa pedir uma casa bonita? Claro que precisa. Saúde? Deve. E Hashem ama que a gente pede isso. Mas pessoal, será que a gente pede para ser honesto? Será que a gente pede para Hashem, Hashem me ajuda a cumprir minha missão nesse mundo? Será que a gente pede, Hashem me ajuda a entender a Gemara? Me ajuda a trabalhar minhas midot? No que a gente pede, a gente vê quem é a pessoa de verdade. Talvez um exercício para a gente colocar alguma dessas coisas que eu falei para vocês agora na nossa lista de pedidos da Amidah. E com essa história eu termino, meus queridos. São duas curtas histórias que aconteceram que me chamam muita atenção, que eu li faz talvez 10 anos atrás. Me chamam muita atenção. Em 1914, o pai do Rav Chaim Kanievsky, Stipler, estudava na Yeshiva de Novardok. E, muito curioso,
A gente sabe que naquela época, se não sabe, fique sabendo agora, que o sistema de correio era muito ineficiente. Um pai que viu o Stipler indo, era jovem ainda naquela época, indo para Yeshiva, voltando de casa para Yeshiva, falou, olha, meu filho também está na Yeshiva, em Novardok, eu queria que você mandasse uma carta para ele. A comunicação era muito difícil antigamente, uma carta era o amor do pai para o filho, que ficava meses e anos sem ver o filho no Yeshiva. O Stipler falou, claro, estou indo para Yeshiva, eu levo. O Stipler colocou a carta no bolso, quebrou a Primeira Guerra Mundial, e ele não conseguiu chegar até Yeshiva e entregar essa carta para o menino. Mas ele ficou com a carta no bolso porque é uma mensagem do pai. 8 anos depois, o Stipler tem a carta no bolso e se depara com o filho. Mas, naquele momento, o pai já não estava mais em vida. Então era a última coisa que o filho viu do pai dele em vida. Aquela carta que o Stipler estava trazendo, criança, para o outro jovem amigo dele. Ele entrega a carta, tremendo a mão, para o jovem e fala, olha, essa é uma carta que seu pai me deu há 8 anos atrás, ainda quando ele estava em vida. Se o Stipler para aquele jovem mais uma vez, entrega a carta para o menino. O menino abre a carta com muita emoção, frio na espinha, ele abre e começa a ler cada palavra, o menino começa a chorar. E o Stipler pergunta para ele, por favor me conta, o que está nessa carta? Eu nunca abri, porque a carta é sua, seu pai mandou para você faz 8 anos atrás, antes de falecer. E o menino se recompõe e lê a carta alta para o Stipler, poucas linhas. Falou, olha, como você está? Espero que você esteja estudando bem. Por favor, me faz um favor. Quando você voltar da Yeshiva numa oportunidade futura, não me esquece de trazer as famosas sardinhas de Novardok. Assinado Abba. Me deparei com uma outra história, que essa história, o Rosh Yeshiva de Slabotka, outra Yeshiva famosa, Rav Isaac Sher, contou que uma vez, também tinha uma carta que ele estava indo estudar e mandaram a carta para ele, aí ele segurou a carta, entregou para a criança, e na carta estava escrito o seguinte, querido filho, por favor, está longe de casa, longe da gente, mesmo cenário, se vê os filhos pouco, lembra que quando você for fazer uma decisão na sua vida, qualquer decisão, para por um segundo e pensa, o que você decidiria se fosse a última decisão da sua vida? Pensa isso, filho, e tenho certeza que você vai crescer. Assinado Abba. Essa carta, segunda, foi escrita por Rav Natan Tzvi Finkel, o autor de Slabotka. Para o filho dele, Rav Eliezer Yehuda Finkel, que se transformou depois no Rosh Yeshiva de Yeshiva de Mir, na Europa, e depois em Yerushalayim. O pai não precisou falar nada. Só falou, olha, pensa quando você for fazer uma decisão, Habibi. Talvez, como se fosse o último dia da sua vida. Cada decisão te impacta. Que valores você vai colocar? E o outro pai falou para o filho, olha, não esquece de trazer as famosas sardinhas de Novardok. Queridos, a gente escolhe quem cada um de nós é. Nós somos um composto dos valores que a gente vai escolhendo ou deixando de colocar nas nossas vidas. Que Bezat Hashem a gente possa lembrar de Mafli La'asot, que dentro de cada um de nós tem uma Neshama. Não perder o foco nas nossas vidas. Porque quem cuida dessa Neshama, cada um de nós, essa pessoa não é finita. Ela se transforma num Yehudi, numa Yehudiá eterna. Semana maravilhosa para cada um de nós.